Esse trabalho se chama Avaliação da Atividade Antibacteriana de Óleos de Levedura coletada no Rio Grande do Sul e foi desenvolvido por mim, Ciro Aranha Gomes, aluno de graduação de Biomedicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse trabalho foi desenvolvido junto ao Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade, sob orientação da professora doutora Patrícia Valente da Silva. Esse trabalho faz parte ainda de um projeto maior, intitulado Yeast Trial, Caracterização e Aplicação Biotecnológica dos Lipídios Produzidos por Leveduras Oleaginosas Prospectadas no estado do Rio Grande do Sul, iniciado em 2008. O conceito fundamental para esse trabalho é a atividade antimicrobiana de ácidos graxos, ou seja, alguns ácidos graxos são capazes de inibir o crescimento microbiano, e alguns exemplos são o ácido cáprico e o ácido láurico, além do ácido palmitoleico e do ácido miristoleico. O mecanismo de ação ainda é incerto, mas acredita-se que pode haver interação com os lipídios de membrana da célula bacteriana ou fúngica, ou a interrupção de rotas bioquímicas através da inibição enzimática, ou ainda a formação de subprodutos tóxicos após a metabolização desses ácidos graxos. Isso constitui uma vantagem, esse mecanismo de ação incerto e podendo passar por mais de uma via, porque isso dificulta o desenvolvimento de mecanismos de resistência dos micro-organismos. Algumas possíveis aplicações desse extrato é o uso para conservação de alimentos, a limpeza de superfície e equipamentos industriais e hospitalares, além da formulação de produtos de higiene pessoal como cremes para pele e produtos de limpeza bucal, aditivos em rações animais, e isso ainda esse estudo pode ser aplicado para a formulação de fármacos para uso tópico ou sistêmico. A levedura usada para se extrair esses ácidos graxos foi coletada em uma amostra de queijo artesanal, e essa extração foi realizada em diferentes condições de fontes de carbono e razão de carbono para nitrogênio. Essa é a tabela das cepas bacterianas utilizadas como teste para avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos de levedura. Foram então 8 bactérias, 4 gram-positivas e 4 gram-negativas. Os métodos utilizados foram o antibiograma em agar através do disco de fusão e em caldo através de cultura em placa de 96 poços de fundo chato. O antibiograma em agar foram posicionados discos de papel estéreis em placa de agar Miller-Hinton, e esses discos estéreis foram adicionados solução de extrato de levedura com N-hexano com o diluente apolar. Verificou-se então a presença de ácidos de inibição em volta dos discos, e como controles foram utilizados um disco do antibiótico gentamicina, ao qual todas as bactérias eram sensíveis, e também foi utilizado um disco contendo apenas o diluente N-hexano. O antibiograma em caldo foi feito em uma placa de 96 poços contendo soluções de bactérias viáveis junto às soluções de caldo Miller-Hinton, juntamente com soluções do extrato suspenso em N-hexano. Nesse método verificou-se a viabilidade através da adição do indicador trimetilcloreto de tetrazódio, e como controles foram utilizados um poço contendo apenas o caldo Miller-Hinton puro e estéril e um poço contendo o caldo Miller-Hinton com adição de solução contendo bactérias viáveis. Com resultados em caldo, todas as bactérias se mostraram resistentes, e no agar verificou-se uma possível interferência dos óleos no crescimento da bactéria Pseudomonas aeruginosa. Encontra-se então com uma possível explicação para a resistência das bactérias em caldo o fato de que a principal componente desses óleos de levedura ser o ácido oleico, que é um ácido que em outros estudos já se mostrou sem atividade antimicrobiana. Existe ainda a possibilidade de haver um mecanismo específico para a Pseudomonas aeruginosa, mas para isso exige-se ainda ensaios mais direcionados. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria de importância clínica, ambiental e industrial, e então esse estudo tem bastante aplicação para essas atividades em diversos setores.